A gente já entendeu. Já entendeu. E agora a gente vai partir para o próximo passo, que é utilizar ferramentas de localização. Porque agora eu entendi o que eu tenho que pensar no hipodenso. Eu vou descrever uma área hipodensa, uma lesão hipodensa, mas vou descrever isso aonde? Como eu vou me localizar? Eu preciso de ferramentas para me localizar nos cortes da tomografia. Onde é que é frontal, onde é que é temporal, onde é que é ventrículo, onde é que é terceiro ventrículo, onde é que é tálamo, onde é que é quarto ventrículo, onde é que é mesencéfalo, onde é que é tronco. Eu preciso saber disso. Eu preciso de ferramentas para me localizar. Não adianta eu saber o que é hipodenso, o que é hiperdenso, e eu não saber onde eu estou. Então, esse passo que a gente está agora é para pegar ferramentas de localização. Eu vou me armar. Vou me armar, preparar minhas armas para começar a avaliar os exames. Antônio de Oliveira Freitas, algum livro de neuro específico? Depende do assunto, tá bom, Antônio? Depois você me pergunta aí, eu boto aí no final que assunto que você queria falar, porque tem muito livro de neuro, né? Neuroanatomia eu estudo pelo rótulo, né? Então, depende, né? O que você quer estudar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Preparo de armas. O que a gente vai falar nesse preparo de armas? São ferramentas de localização. E eu vou trazer basicamente as ferramentas de localização. Vou trazer o X, o T, o Mickey e a vizinhança. Tá? São ferramentas também, gente. Anota, porque você não vai ter isso depois em lugar nenhum. Não deixa de aprender uma coisa que você pode aprender em uma noite, e se você treinar com exames, você não vai esquecer mais nunca. Você vai carregar isso para a sua vida, você vai pegar, baixar exames no Google e vai saber avaliar. Tá? Então vamos lá, a gente vai usar basicamente essas 4 ferramentas aqui. O X, o T, o Mickey e a vizinhança. Vocês vão entender uma por uma. E a gente vai juntar as informações do preparo de potencidades e hiperdensidades depois com as ferramentas que a gente está se armando aqui, as ferramentas de localização, certo? Então, primeiro, o que seria o X? Quando a gente olhar um corte da tomografia, assim como esse aqui, um corte da tomografia, com muita frequência você vai ver um X ósseo, de estruturas ósseas. E qual é a cor do osso na tomografia? Vamos lá, gente, eu passo um, não veio à toa. O osso na tomografia é hiperdenso. Então você vai ter um X hiperdenso na tomografia. E esse X vai ser sua primeira ferramenta de localização. Porque nesse X que você olhar na tomografia, tudo que tiver anterior ao X, a gente chama de fossa anterior. Tudo que tiver posterior, atrás, na parte posterior do X, a gente vai chamar de fossa posterior, porque é a fossa posterior. E o que tiver no meio do X, obviamente, anterior, posterior, fossa média. O que tem? Qual o conteúdo da fossa anterior? A gente vai ter basicamente no X as órbitas e um pouquinho de lobo frontal em alguns exames de tomografia. Na parte do meio, a fossa média, a gente vai ter lobo temporal. E na parte posterior, a gente vai ter fossa posterior, que eu já falei para vocês, que é basicamente tronco e cerebelo, tronco e cerebelo, tronco e cerebelo. Certo? Então, esse X vai te ajudar a isso. O que seria esse X? Está aqui um exemplo do X. Aqui uma janela óssea, que é uma maneira que a gente faz para ver parte mais óssea da tomografia, mas para você entender o que seria esse X, né? Até entender na anatomia. Ah, aqui é a asa do esfenoide, aqui é a mastoide. Beleza, isso aqui é uma anatomia até fácil, anatomia óssea. Mas eu quero que você entenda a ferramenta, certo? Que seria isso aqui, perdão. Que seria isso aqui. A ferramenta. Então seria aqui o X, você tem anteriormente o X, órbitas, está aqui um exemplo das órbitas. Aqui no meio desse X que a gente está treinando aqui, ó, esse X, a gente teria na fossa média o lobo temporal, e aqui posterior ao X, a gente teria basicamente tronco cerebral, na parte mais mediana, e cerebelo. Eu vou treinar isso aqui com vários exames ainda, tá bom? E eu vou responder todo mundo já nas dúvidas. A gente tem que dar uma pausinha de 1 minuto, dúvidas, respondo, a gente toca nossos passos aí, certo? A gente está indo para metade da coisa. A gente está começando o passo 2, a gente já construiu o passo 1. Então, o X. Mas tem o seguinte, gente, esse X ele só vai aparecer na tomografia nos cortes iniciais. Porque essas estruturas ósseas aqui, que você tem na tomografia, essas estruturas ósseas, só tem no início dos primeiros cortes. Então, você tem um primeiro problema. Vai ter um momento que passam as primeiras estruturas ósseas e você não tem mais o X. E você tem que lançar a mão de outras ferramentas para se localizar.
Uma ferramenta, ou a próxima ferramenta que eu sugiro você utilizar, porque lá aparece logo em seguida do X, às vezes até um pouquinho já no X se dá para ver ela, é o T. Esse T aqui da tomografia. Esse T aqui na tomografia, que você vai ver com muita frequência. Eu vou mostrar para vocês como você vai ver com muita frequência esse T na tomografia. Mas primeiro vamos entender na anatomia o que seria esse T, que é essa imagem aqui. Olha como é a neuroanatomia básica. Você tem aqui o frontal do lobo temporal. Você tem aqui o frontal, gente. Frontal, aqui, você está de frente comigo. Como se meu frontal estivesse aqui, fica mais fácil, meu frontal e meu temporal aqui lateral, certo? Frontal e temporal. Então você tem, olhando de lado, o sulco lateral, que é isso aqui, ó, o sulco lateral. Se eu afastar um frontal para cima, o temporal para baixo, eu abro um espaço aqui que dá acesso ao lobo insular, que é a ínsula, né? O lobo insular. Esse espaço aqui que a gente abre, que é o lobo insular, esse espaço aí a gente chama de cisterna insular. E essa cisterna insular, que é esse T aqui, ó. Que é esse T aqui, que a gente vai ver com muita frequência na tomografia. Ou seja, ele nada mais é que a separação, o espaço do frontal para o temporal. Se eu abrir esse espaço, puder afastar, a gente afasta ele na cirurgia. Afasto dissecando na cirurgia, na microcirurgia, eu vejo a cisterna insular. Certo? E esse T que eu utilizo como referência para me guiar, quando eu não tiver o X. Porque esse T me guia que anteriormente ao T, eu vou ter sempre o lobo frontal, lateralmente ao T, eu vou ter lobo temporal, e imediatamente medial ao T, eu acabei de te contar que se eu abrir esse espaço do frontal e o temporal, eu afastar o temporal para baixo, o frontal para cima, eu estou mostrando quem? A ínsula. Então, se eu abrir esse espaço aqui, eu estou mostrando a ínsula. Então, dentro desse espaço aqui, internamente, ou seja, medial a ele, eu verei a ínsula. Vou mostrar isso na tomografia para vocês, é fácil. Ou seja, vi o T, anteriormente ao T, lobo frontal. Vi o T, lateralmente a ele, lobo temporal. Vi o T, medial a ele, eu tenho ínsula. Certo? Ínsula. Fácil desse jeito. Tá aqui, ó. Não é difícil. Essa é a imagem aqui do T, ó, do T. Tem gente que gosta, quando eu mostro isso de aluno, isso parece mais um Y, parece mais um J invertido, mas eu já criei como T, já botei na minha cabeça, pega como T, mas se for mais fácil para você, desde que você entenda, não tem problema nenhum. Então essa aqui é a imagem do T, significa o quê? Eu vi esse T, toda vez que eu olhar anteriormente, gente, isso aqui é o lobo frontal. Fácil desse jeito. Então, se eu tiver uma lesão nessa região, eu tenho uma lesão o quê? No frontal esquerdo. Se eu tiver uma lesão nessa região, lesão no frontal direito. Por quê? Porque aqui é sempre esquerdo, aqui é sempre direito. Se isso aqui é o T, anteriormente é o T, é o frontal. Se eu tiver uma lesão aqui do lado esquerdo, lateral ao T, isso aqui é temporal. Medial ao T, nessa região, é ínsula. Essa ferramenta é extremamente simples, é desse jeito. Uma ferramenta simples e prática para você pegar uma tomografia, achar o T e treinar. Sugiro, inclusive, no começo, treinar com tomografias normais. Para você se habituar a ver o T com mais facilidade. Tá? O T com mais facilidade. Aqui o T, Cíntia, não sei se você está conseguindo ver, ó. O T está aqui, ó. Seguindo o corpo e é o chapéuzinho do T, tá bom? Eu vou mostrar em vários exames ainda, tá bom? Próxima ferramenta que eu utilizei, mostrei o X, a gente vai treinar tudo isso. Eu só estou juntando ferramentas, para vocês irem, ó, anotando ferramentas, tá bom? Anotem ferramentas. Mostrei o X, mostrei o T, e agora eu vou mostrar para vocês o Mickey. Essa ferramenta não é minha, tá? X é meu, T é meu, essa ferramenta aqui não é minha. O Mickey, às vezes algumas pessoas preferem uma maçã, né? Esse Mickey é para marcar essa estrutura aqui, que com muita frequência vai ver na tomografia, que é o mesencéfalo. Toda vez que você olhar essa imagenzinha aqui, que parece o Mickey e suas orelhas, você vai imaginar já mesencéfalo, que as orelhinhas do Mickey seriam um pedúnculo, né? O pedúnculo cerebral, certo? Por que é importante essa figurinha do Mickey? Mas por que vou saber... Gente, anatomia topográfica, você olhando os cortes da tomografia, você achar o Mickey.